Antes de começar, a gente precisa traçar algumas considerações acerca das sociedades limitadas para que a gente possa aí entender melhor a sua regulamentação. Em primeiro lugar, é preciso dizer que esse é o tipo de sociedade mais comum que existe no direito brasileiro. Então, a maioria das empresas que são abertas aí, elas são abertas hoje no tipo de sociedade limitada, exatamente em função de algumas características especiais dessas sociedades que acabam protegendo os sócios de possíveis intervenções no patrimônio pessoal. A legislação aplicável, em regra geral, é o Código Civil, a partir do artigo 1052, o artigo 1052 e seguintes, onde houve aí uma revogação tácita da chamada Lei das Limitadas, que era o Decreto 3.708. Então, a partir do Código Civil de 2002, houve aí uma revogação tácita dessa lei, da chamada Lei das Limitadas, né? Além disso, há uma aplicação subsidiária das normas relativas à sociedade simples, a denominada sociedade simples pura, que é aquela sociedade que não é empresária, aquela que é desenvolvida considerada pelo Código Civil, né, como não empresária, e essas normas aí é que vão ter praticamente a aplicação subsidiária em quase todas as disposições das sociedades limitadas. Então, apesar de haver uma regulamentação específica das sociedades limitadas dentro do Código Civil, o próprio Código Civil diz aí que a aplicação das normas da sociedade simples acabam também se aplicando a sociedades limitadas. A gente vai ver isso de forma mais detalhada, mas só de início já é importante dizer que nem sempre vocês vão encontrar aí a regulamentação das sociedades limitadas dentro do capítulo específico das sociedades limitadas no Código Civil, mas sim no capítulo de sociedade simples, lá denominado sociedade simples, que aqui a gente vai chamar de sociedade simples pura só para ficar mais claro, certo? E além disso, é possível uma aplicação supletiva da Lei das SA, que é a Lei 6.404 de 76, e a gente vai tratar isso numa aula específica, porque algumas considerações são muito importantes no que se refere à aplicação supletiva da Lei das SA. Bom, além disso, é preciso traçar as características gerais da sociedade limitada para que a gente possa estabelecer certas premissas e que vão nos acompanhar aí ao longo do curso. Em primeiro lugar, a principal característica da sociedade limitada é exatamente a limitação da responsabilidade dos sócios. E essa limitação da responsabilidade dos sócios, da responsabilidade patrimonial dos sócios, ela vai até o valor das suas cotas. Ou seja, uma dívida social não é extensível ao patrimônio pessoal dos sócios, a não ser a questão relativa às suas cotas, à integralização do capital social, a responsabilidade que ele terá pela integralização do capital social. Então, a partir do momento que o sócio integraliza o capital social subscrito, e a gente vai entender isso melhor, entender o que é integralização, o que é subscrição, mas a partir do momento em que o sócio transfere o seu dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica, para a sociedade, eles já não respondem mais pelas dívidas da sociedade, a não ser em casos muito excepcionais que a gente também vai tratar, como nos casos, por exemplo, de desconsideração da personalidade jurídica. Nessa questão da integralização do capital, há uma solidariedade entre os sócios. Então, todos eles são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social, e é essa previsão que está lá no artigo 1052, que inaugura aí no Código Civil as disposições relativas à sociedade limitada. Então, esse artigo 1052 vai dizer que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio ela é restrita aos valores de suas cotas, tá certo? Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, até integralizar o capital social, pela integralização do capital social, todos os sócios respondem de forma solidária. Além disso, a sociedade limitada ela possui uma natureza jurídica contratual. O que eu quero dizer quando eu digo natureza jurídica? Quando eu digo natureza jurídica, eu estou perguntando o que é a sociedade limitada para o direito. Qual é a característica da sociedade limitada para o direito? Para o direito, o que é a sociedade limitada? E para o direito, a sociedade limitada é uma sociedade contratual. Ela tem natureza jurídica de sociedade contratual porque ela se forma a partir de um contrato social celebrado entre os sócios, aqueles que vão integrar aí a sociedade limitada. Além disso, é preciso dizer que esses sócios aí, eles podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, isso não há nenhum problema. A gente vai só ver essa questão da limitação na administração, porque a administração só pode ser desenvolvida por sócios pessoas físicas. Essa sociedade limitada, ela tem uma característica também de ser intuito personae. O que isso quer dizer? A pessoa do sócio importa muito na sociedade limitada, porque ela é formada a partir do que a gente vai chamar de affectio societatis, que é aí a vontade de permanecer como sócios que cada um dos sócios dessa sociedade limitada tem. Então, estabelecidas essas premissas, a gente pode avançar e estudar melhor cada um dos institutos da sociedade limitada.